Vamos continuar com português. Em primeiro lugar, começo por agradecer a Sua Eminência, a Sua Excelência aqui presente, aos meus irmãos do continente africano aqui presente e à família portuguesa do Brasil e a todos saúdo com uma saudação franciscana, paz e bem. Agradeço o convite que a Sua Eminência, na pessoa do Vitório, me enviou para participar neste encontro. Foi-me pedido que nesta Assembleia apresentasse o trabalho que a gente desenvolve no atendimento ao idoso na Arquidiocese do Huambo, em Angola. É um trabalho que já começamos há mais de 15 anos. Na altura, eu trabalhava em Luanda como pároco e ali veio-me à mente de abrir uma cozinha para assistir os idosos com 2 refeições ao dia. E dali surgiu o desejo de construir um lar para a terceira idade. Mas não fui bem sucedido. Fui colocado depois à frente dos meus irmãos como animador da minha província capuchinha e, terminado esta animação, pedi ao meu ministro-geral, Frei Roberto Genuim, que queria dedicar-me aos idosos. E ele concedeu. Não foi fácil, porque alguns irmãos disseram-me que a pastoral do idoso pouco vale. E vou dizer aqui uma palavra que foi me dita por um confrade que tenho muito respeito por ele, grande missionário, e disse-me assim: o idoso é como a Rússia. Toda a gente sabe que existe, mas ninguém quer lá ir visitá-lo para fazer turismo. E eu, como gosto do futebol, no fim do Mundial da Rússia, eu fui ter com ele que todos que foram neste Mundial da Rússia disseram que o Mundial foi bem organizado. Por isso vale a pena ir à Rússia. Nós temos um centro, uma pequena aldeia, com a capacidade de receber 60 idosos. Neste momento, cuidamos 75. E, se Deus quiser, no próximo dia 19 de março, dia do Pai São José, vamos abrir um outro centro misto, idosos e crianças. O idoso em Angola. Angola, país africano, com um território de mais de 1.247.000 quilômetros, com a população de 28 milhões de habitantes. Apesar da população angolana ser muito jovem, os idosos, mesmo não sendo muito numerosos, não são atendidos nas suas necessidades. Disseram os irmãos que me precederam que a Europa tem, na verdade, um bom número elevado de idosos. É uma riqueza. A África não. Devido às constantes dificuldades originadas pela guerra, pela falta de estrutura de assistência a nível nacional, as dificuldades econômicas levam o idoso
ou a pessoa idosa a partir cedo para a casa do pai. Os maus tratos, solidão, acusações de feitiçaria, a angústia, a baixa estima são alguns dos sinais do calvário daqueles que por dezenas de anos alimentaram o sonho de uma velhice tranquila. Os idosos passam por verdadeiros dramas, muitos deles sem afeto, apoio e acompanhamento dos familiares, por quem um dia juraram dar a vida. Este cenário registra-se nos lares de acolhimento, em algumas famílias, onde diariamente dezenas de idosos, flagrados com olhares melancólicos, denotam a falta de esperança e tendência suicida. A mesma realidade vive-se nas ruas e no principal núcleo da preservação de valores morais, que é a família, onde a figura do idoso começa a estar cada vez mais ofuscada. Os idosos tornam-se fardo pesado para muitas famílias no país, que tudo fazem para se verem livres dos seus antigos heróis, a qualquer custo. Apesar de ser um grupo com necessidades especiais, fundamentalmente pelo estado físico e mental debilitado, os idosos continuam relegados para o plano inferior. A situação preocupa a sociedade e o grito de socorro dos idosos já é quase generalizado. É certo, o Estado, por exemplo, angolano, para minimizar esta situação, criou 17 lares de idosos. E nesses lares só temos o cuidado de 900, nem chega a 1000. Segundo os dados do mês de novembro de 2019. Queixas nos lares de idosos. Apesar das medidas em Angola, os idosos continuam a queixar-se de desprezo. Por exemplo, num dos lares da capital, que controla 103 idosos, vivem dias difíceis e denunciam haver ofensas verbais e maus tratos por parte dos vigilantes e os demais. Segundo os idosos de centro de acolhimento, os dias são ainda mais negros para as pessoas com limitações físicas, mentais, oftalmológicas, que necessitam de cuidados especiais. Entre várias queixas, os idosos que ainda apresentam bom porte físico, lucidez mental, destaca a má qualidade das refeições. Muitas vezes, nem sabor conseguem sentir. Onde vários idosos se queixam de patologia, como hipertensão arterial, depressão, reumatismo, que são próprios da idade, e tuberculose, que muitas vezes é fruto de má nutrição. Nas famílias,
O calvário dos idosos não é vivido apenas nos lares de acolhimento. Mesmo em casa, junto de familiares, há quem se diga abandonado, sem amor e carinho. Embora o seu sacrifício seja vivido ao lado de um parente de sangue, antes de ver os seus bens usurpados pelos próprios filhos e de ser acusado de prática de feitiçaria. O papel social do idoso. A forma como este papel foi sendo deslocado na sociedade tradicional africana, após o processo de pós-independência, traçando assim um novo perfil identitário para estas pessoas dentro da estrutura social da África. Por essa razão, consideramos relevante observar o desentranchamento do sujeito idoso ao chegar ao ambiente cidadino e se deparar com realidades tecnológicas não experimentada por eles antes na aldeia. É assim que muitos idosos, quando são levados à cidade, perguntam mesmo: quando, em que momento devo voltar ao meu lugar? Porque não sentem a cidade como seu lugar. Assim, denotamos em nossa análise a repressão que estes aparatos, bem como os espaços físicos, cidade e aldeia, ocasionam maneiras diferentes de valorização do idoso dentro das suas relações familiares. Depois do fenômeno pós-independência, quando os processos de comunicação de massa, ou seja, a introdução de artefatos tecnológicos como a TV, a rádio, alteraram a maneira como o idoso passou a ser enxergado ou valorizado pelas pessoas de outras faixas etárias ou mesmo dos seus familiares, especialmente no contexto urbano. Antes da inserção destes aparatos tecnológicos, o idoso era visto como uma fonte de sabedoria e, por consequência, digno de atenção redobrado por parte das outras pessoas, visto que todo o aprendizado e experiências já vividos pelo ancião eram ensinados aos mais jovens, com intuito das novas gerações. Como já nos foi comunicado, que o idoso em África foi tido por muito tempo como biblioteca, mas hoje parece que já não. Nisto, queremos terminar com algumas considerações. Na esteira desse raciocínio, verificamos que a idade é um elemento muito importante, visto que, diferente do que acontece em outras sociedades, em que aquela se configura como um facto de exclusão do idoso, na sociedade africana tradicional, ela é justamente sinônimo de acúmulo de conhecimento e experiência vividas, projetando-se assim como um elemento de status para os idosos
dentro das suas categorias sociais. Aqui, com os organizadores deste encontro, acredito que a idade é uma grande riqueza. E com todos os idosos, agradecemos a realização deste encontro, que nos servirá para despertar nas nossas comunidades a nova mentalidade. Agradecemos ao nosso Deus pela inspiração, à Igreja pela organização deste painel, deste evento, e aproveito em nome dos idosos de Angola em particular, de África em geral, para gritar bem alto, como fez a Rosa Malte em 2004 em Moçambique. Defendemos a intervenção urgente da Igreja, dos governos africanos, na luta contra a violência a idosos, das acusações de feitiçaria, e que haja atos concretos a favor da pessoa idosa. E as congregações, institutos religiosos fundados na Europa, na América, na Ásia e na África, a favor do idoso, que posto no nosso continente africano, mudaram de carisma, que voltem à fonte pelo qual o fundador ou a fundadora se inspirou. Agradeço, muito obrigado.